Salve, amigos! Estamos começando mais um Chá das 5. Chá das 5 hoje com o convidado especialíssimo. Nós estamos recebendo hoje aqui no Chá das 5 nada mais, nada menos do que Ney Fernando Perracini de Azevedo. O Ney que é o presidente do Centro de Letras do Paraná. E o tema de hoje, no Centro das Letras, com Ney Perracini de Azevedo. É um prazer muito grande contar com você aqui, Ney, no Chá das 5, e contando já com os nossos amigos que estão aqui participando desse Chá das 5. Antes de trazer o seu boa tarde, quero cumprimentar Eliéder Correia, Cláudio Lois, Beatriz Brockman, a Simone Kroglan, Amada Pisato, a Lília Souza que foi a nossa entrevistada no último Chá das 5 com o tema A Nova Era da Poesia, que foi um show, teve uma audiência especial. A Lília Souza, a nossa presidente da Academia Paranaense da Poesia. Andréa Mota, nossa coringa, Andréa Mota, que de fato é uma pessoa muito especial no Centro de Letras. Ela que também, entre outras coisas, é a administradora das reuniões online do Centro de Letras a partir da ferramenta Zoom. Também a Marli Voigt, né, está conosco. Ela diz boa tarde, Jorge, boa tarde, Ney, boa tarde a todos neste chá de sabedoria. Olha, já está prevendo um chá de sabedoria, aumentando a responsabilidade. A Eliéder Correia da Silva, já mencionamos, Ney está cumprimentando a todos nós. Também temos aqui o Matheus Duarte Teixeira. Matheus Duarte Teixeira está conosco, a Rosângela Caron, a Jaqueline de Azevedo, né? E conosco também a Maria Helena Azevedo e o Leonardo Azevedo. Olha, né, os parentes estão prestigiando o nosso presidente do Centro de Letras do Paraná. Também está conosco a Eliane Martins Quadrelli Juste, que também já foi uma das nossas entrevistadas, Ecoando Brasis. É isso aí, Eliane. Está conosco neste Chá das 5, também lá de Cascavel, a Marli Becker Cardinin. Boa tarde, minha cara Marli, obrigado pela sua audiência. Então já estamos com um público bastante considerável aqui. Estou passando aqui para ver se eu esqueci mais de alguém. Todos já devidamente nominados. Eu quero agora ouvir o boa tarde de Ney Fernando Perracini de Azevedo, presidente do Centro de Letras do Paraná. Boa tarde, Ney. Boa tarde. É uma satisfação ter sido convidado para esse Chá das 5 e é um prazer poder participar junto com esses amigos que você citou aí. São todos amigos e que me honram com a audiência. Esperamos que possamos falar alguma coisa de significativo sobre o Centro de Letras do Paraná. Muito bem, Ney. Inicialmente, queremos conhecer um pouquinho do Ney, né? Do Ney lá, criança. Você é de onde, Ney? A sua origem, contando um pouquinho rapidamente da sua infância, a sua experiência com o mundo das letras e como é que você teve a sua carreira profissional desenvolvida, eu sei que com muito sucesso. Bom, eu sou natural de Curitiba, eu sempre morei aqui perto do centro de Curitiba, portanto sou bem urbano e fiz a carreira na área de engenharia civil, trabalhei 30 anos na Copel, 30 anos também como professor de estatística e qualidade na Universidade Federal do Paraná, e tive participação em entidades, como o Instituto de Engenharia do Paraná, o qual eu presidi,
e a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Departamento do Paraná e Diretoria Nacional, que eu também presidi, e outras entidades. De modo que, quando eu cheguei no Centro de Letras do Paraná, eu vim para uma experiência diferente, numa área diferente, porque vinha principalmente de uma carreira mais ligada à engenharia. Muito Mas bem, encontrei no Centro de Letras muitos amigos e um ambiente excelente que nos propicia oportunidades de fazer um bom trabalho. Espero. Pois é. Você sabe, Ney, eu tenho até um testemunho pessoal como membro do Centro de Letras do Paraná, a habilidade que tenho visto em você de administrar pessoas e de verificar os potenciais que cada um tem para contribuir com o Centro de Letras do Paraná. Até fui convidado por você para integrar a comissão de integração, não é isso, né? A comunidade, e aceitei, claro, porque de fato eu percebo que você observa as características das pessoas que estão ali e acaba aí tira proveito desse potencial de cada um a favor do Centro de Letras do Paraná. Então, você, claro, como um administrador que e que já teve outras oportunidades, né, especialmente como engenheiro civil, você já foi presidente do Instituto de Engenharia do Paraná e da Associação dos Engenheiros do Brasil também, você presidiu essa entidade. Então, com essa experiência trazida para o Centro de Letras, teve um ganho considerável para o nosso Centro de Letras do Paraná. E eu observo assim, já tenho observado há algum tempo, tenho comentado com você, digo, olha, você sabe muito bem lidar com gente, o que não é para todo mundo, né? Mas assim, a sua experiência com a escrita, me conta um pouquinho como é que surgiu, né? Essa sua experiência com a escrita. Bom, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi, e ao longo da carreira tive a oportunidade de escrever bastante. Eu comecei a publicar alguma coisa num jornal que se chamava O Empreiteiro do Paraná, da Associação Paranaense dos Empresários de Obras Públicas. Na época era um jornal muito bem elaborado, um padrão de alto nível para a época, e que era distribuído em toda a área técnica e tecnológica. E assim eu tive a oportunidade de fazer ali artigos semanais e publiquei, recém-formado, publiquei ali mais de 100 artigos nesse jornal Empreiteiro do Paraná. Depois eu participei também de eventos, de publicações diversas, principalmente na área da engenharia, como coluna de engenharia, que mantive uma no jornal Indústria e Comércio por quase 10 anos, e em outras publicações, revistas, etc. Então, eu sempre gostei de escrever, escrevia mais na área técnica. Recentemente foi fundada uma Associação Brasileira de Engenheiros Escritores, sediada em Pernambuco. Eu participei, então, acredito que 5 coletâneas preparadas por essa entidade de âmbito nacional, e criamos a Regional Paraná dessa associação. E por essa regional nós fizemos um livro com 36 engenheiros escritores. Esse livro foi lançado, ainda não estava no Centro de Letras, mas o lançamento foi no Centro de Letras. Então, eu sempre gostei de participar, sempre gostei de escrever e de participar de. Assim, quando fui convidado a participar do Centro de Letras, aceitei esse convite com um desafio numa área diferente da minha, mas foi muito fácil me entrosar, porque as pessoas que eu encontrei são excepcionais. O potencial que o Centro de Letras do Paraná tem é extraordinário. Observe-se que agora que nós resolvemos elaborar uma
coletânea, a partir de outubro, em curto prazo, nós conseguimos reunir crônicas de 59 autores, todos associados do Centro de Letras do Paraná. É um potencial importantíssimo e que merece ser realçado, e que merece ser estimado. Um dos papéis fundamentais do Centro de Letras é esse, de oferecer oportunidades aos escritores paranaenses, principalmente, que mostrem seus talentos, suas possibilidades, suas obras. Então, trabalhar, contribuir com o Centro de Letras é muito agradável, principalmente pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que participam do cotidiano do Centro de Letras do Paraná. Você já está à frente do Centro de Letras do Paraná, me parece há 5 anos já, me confirme isso, né? 5 anos. 5 anos, né? Você, antes de você, a nossa Neumar Carto Winter foi presidente. Sim. E um pouquinho antes também o desembargador Luiz Renato Pedroso, que... O desembargador ficou 14 anos na presidência. 14 anos, né? Na gestão seguinte, a Alzeli Bassetti assumiu, e por problemas de saúde ela deixou, e a Neumar deu continuidade. Que bom. Então, e eu vejo assim que o crescimento tem sido superlativo do Centro de Letras do Paraná, e depois eu quero também ir abordando como que foi esse ano de 2020 para o Centro de Letras do Paraná, porque a pandemia, a Covid, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas eu até acredito que o saldo foi positivo do Centro de Letras do Paraná, especialmente com a boa aceitação das reuniões online, né? Comandadas pela Andréa Mota, via Zoom, né? Que foi um sucesso muito grande. Mas assim, eu quero falar um pouquinho ainda da sua infância, né? Até a Eliéder Correia da Silva nos provoca. Ney, você, quando criança, não jogava peladas às várzeas curitibanas? Como é que foi essa experiência com o futebol? Bom, eu nunca fui um jogador de futebol brilhante, embora sempre gostasse do futebol, tanto que estou aí acompanhando a eleição do Curitiba Futebol Clube. É o seu time, é? Eu participo lá do conselho, de dois conselhos, do Conselho Deliberativo e do Conselho Consultivo do Curitiba Futebol Clube. Sempre gostei de ir ao campo de futebol, mas jogar futebol não era o meu forte. Meu forte era mais escrever do que jogar futebol. Agora, as duas coisas me agradem. Eu gosto de futebol. Porque aqui a Andréa Mota nos provoca na frente do Centro de Letras. Ali não era no Campo do Poti, não era isso, não? Ou não? Não, o Campo do Poti era na Praça 29 de Março. Isso. Na praça, antes de ser urbanizada, havia um campo de futebol, estádio Manuel Aranha, cercado de uma cerca de madeira branca, isso me lembro direitinho, e era o campo do Poti. Ah, que bacana. E você, assim, então, assim, a sua infância foi mais escrevendo. Você lembra, assim, de alguma coisa que você escrevia? Quais eram as temáticas que você tinha interesse, talvez como criança, coisas próprias de criança, provavelmente, né? Eu escrevia histórias infantis. Simplesmente isso. Eu escrevia porque eu gostava de escrever, não tinha preocupação nenhuma em escrever com um comprometimento maior. Só escrevia porque gostava de escrever. Então, não... Você consegue lembrar de algum personagem, alguma não coisa? Não me lembro disso. O tempo passou, Ney? O tempo passou. Faz tempo, né? Poxa vida. Não lembro mais que... Mas lembra que escrevia. Lembra que escrevia. Mas é bacana. E por isso o seu interesse, e hoje você como presidente do Centro de Letras do Paraná. Aqui diz a Eliéder, que elas te conhece, então me provocando aqui, estão me ajudando na minha entrevista com você. Diz que o seu forte é cinema, é isso mesmo? Cinema?
Não. Diz a Eliéder. Eu fui muito a cinema no tempo de criança, jovem. Eu costumava frequentar aqui a Cinelândia Curitibana, que é a atual Avenida Luiz Xavier, na época até a Avenida João Pessoa. Né? É. E Viu, Ney? ali, Só para você observar, você pode afastar-se um pouquinho mais da sua câmera e ficar mais centralizado, assim. Pode afastar um pouquinho mais, ficar mais distante do computador. Aí, é que tá me lembrando o Cadeia que fazia muito, ficava próximo da câmera, assim. Mas que bacana, só lembrei. É só uma questão. Mas aí prossiga em relação a esse tema aí, né? Sobre o não, cinema. as locações de Curitiba não é o tempo da Lieder, ela nem estava em Curitiba nessa época. Ela está chutando aqui, ela tá Existe em propondo algum. Curitiba a É. Cinelândia, que é o ponto de encontro da cidade, digamos, onde hoje ainda existe a Boca Maldita. Né? E ali estavam os principais cinemas da cidade em volta também, na Frontada da Pátria, na Cândido Lopes, na Rua 15, na Praça da Caria, estavam os principais cinemas da cidade na época. Eu gostava de cinema, mas hoje não, dificilmente. Eu lembro do Cine Avenida, tinha o Ópera, Cine Odeon, o Cine Plaza, o o Odeon Rivoli. é antigo, hein? O Odeon era antes do meu tempo. É, mas eu peguei o Odeon, o Cine Plaza, o Rivoli, O Prazo, o né? Rio, o Lido, O o Lido, Vitória, o Vitória, Vitória. Você lembra algum filme assim que marcou a tua vida? não. Ou o vento levou já a lembrança? O Canto levou tudo. Eu ia matinada no Cine Ópera, Tom e Jerry. Eram Tom duas e sessões, Jerry, é? às 9h30, às 10h45. Eu ia na primeira e ficava para a segunda. Assistia tudo de volta. Ah, que bacana, né? Muito legal, né? Essas recordações são bem importantes. E assim, então, o teu universo com as letras, com a arte, era cinema, é, a escrita em si, né? Depois você desenvolveu isso tecnicamente como engenheiro, né? É muito importante isso. Me conta uma coisa, Ney. E você encontrou então um grupo bem interessante. Eu concordo com você. O Centro de Letras são pessoas especialíssimas, de uma cultura que dá gosto de conversar. Eu tenho tantas experiências com as pessoas com as quais eu mantenho relacionamento, mantenho conversas, né? É, uma das pessoas que eu gosto de todos, né? Mas eu lembrando assim de algumas conversas com o Newton Carias de Oliveira, um dos maiores declamadores que eu já conheci, é o nosso orador, né? E com toda a condição para isso, né? E eu lembro até que uma ocasião eu participei de um evento conjunto em que eu participava junto com o Milton Carias de Oliveira. Ele declamou uma poesia e, como diz a Andréa Mota, né? Memorizada, não é lida, né? Memorizada e com toda a dramatização possível, né? Então, e aí um dia eu me acheguei lá ao Newton Carias de Oliveira e perguntei qual o segredo da declamação da poesia. Eu gostaria tanto de saber, né? Gostaria tanto de ser também um bom declamador. Ele me disse o seguinte: primeiro que você tem que se apaixonar por aquela poesia em especial. Ela tem que ir lá para a área do seu coração, né? E outra, você precisa emprestar a sua alma para as palavras. Eu achei isso fantástico, né? Isso teve um significado muito forte para mim, emprestar a alma para as palavras, porque a palavra em si, ela está no estado de inércia, né? É que quando a gente empresta o nosso sopro à palavra, a nossa alma para a palavra, a gente dá vida para a palavra. Então foi um ensino muito grande, né? E coisas também com a Neumar Carter Winter, ela me fez uma ponderação que eu achei magnífica. Não encontrei isso nem na literatura universal. Que quando a gente pensa, a gente ativa consideravelmente as nossas pregas vocais.
Eu achei isso interessantíssimo. E olhando fazendo a experiência pessoalmente, eu percebo que, de fato, quando a gente pensa, chega até a dar sede muitas vezes, dá vontade de tomar um gole de chá. Vou até tomar um golinho de chá agora aqui. Muito bom, golinho de chá já. Facilita aí a nossa conversa. Bom, afinal, estamos no Chá das 5, hoje com Ney Fernando Perracini de Azevedo. Eu trouxe o chá aqui, ó. E o teu tem as cores do seu time do coração, né, Ney? Nem vamos tocar nesse assunto para não desvirtuarmos a nossa conversa aqui, né? Sobre o glorioso Curitiba Futebol Clube. Eu digo assim que o Curitiba é mais do que um time de futebol, mais do que um clube de futebol. O Curitiba é uma referência cultural importante, signo paranaense. Ele vai mais do que a própria bola rolando, né? Hoje passa por uma fase mais difícil, mas cremos que os coxa branca serão suficientemente inteligentes e importantes para devolver a glória que o Curitiba sempre teve, né? Mas assim, então esse foi o seu envolvimento. Vamos agora assim, paulatinamente, tratarmos do ano de 2020. Então, nós tivemos essa pandemia. Então, naturalmente, o Centro de Letras estava com uma programação vasta, né? Pela frente, né? Mas a pandemia chegou. Como é que foi esse começo de ano, Ney? Vamos fazer um balancinho aqui para o pessoal do Centro de Letras, um balanço geral com Ney de Azevedo. Como é que foi o começo do ano? Nós tínhamos uma programação bastante extensa. Estávamos começando só em março. Fizemos no dia 3 de março uma homenagem à memória de Maurício Friedrich, que era o segundo orador e que falecera em janeiro. E depois, no dia 10, nós recepcionamos 3 poetisas e mais uma ilustradora de Joinville, que fizeram o lançamento do livro de poesia, com um concerto de um pianista curitibano, que também tem cursos na Europa. Então, foi um lançamento de livro, com pessoas de Joinville e com um concerto de altíssimo nível, de modo que estávamos começando o ano com muito entusiasmo e uma programação bem preparada. No entanto, a pandemia nos surpreendeu, tivemos que paralisar as atividades já a partir da segunda quinzena de março, ficamos abril, maio e junho com as atividades totalmente paralisadas, a não ser a parte administrativa, que evidentemente continua. Os funcionários continuam, as despesas continuam e os desafios continuam, mas não poderíamos fazer eventos. A partir de julho, o Centro de Letras se associou com a Academia Paranaense da Poesia, com a União Brasileira de Trovadores de Curitiba e do Paraná, e com a Academia Feminina de Letras do Paraná, para a realização de eventos em conjunto. Essa parceria dessas 4 entidades possibilita somar esforços pelo objetivo comum de promover a cultura. Então, estamos tendo resultados magníficos dessa parceria. Eu agradeço muito a essas entidades, a direção dessas entidades, as presidentes dessas entidades, a Andréa Mota Paredes, a Lília Maria Machado Souza e a Cássia Cacitas, que têm vindo conosco nessa caminhada. Uma entidade organiza o evento e as demais apoiam. E o Centro de Letras, nesse período, já realizou 5 saraus literários, de julho a novembro, e em dezembro participou de um outro sarau litero-musical com essas entidades. E dos eventos que o Centro de Letras do Paraná programou para esse período, alguns tiveram a participação de pessoas convidadas
de fora de Curitiba. O caso do Melquiades Montenegro, que é presidente da Academia Recifense de Letras, que fez uma palestra sobre Gilberto Freire, e que teve também a participação da Sônia Freire, filha do Gilberto Freire, e do professor César Sobreira, que fez um trabalho sobre Gilberto Freire, muito importante, que foi publicado. Então, houve essa participação desses amigos nossos lá de Pernambuco. Outro evento que contou com uma equipe de fora foi sobre a literatura infantil e as crianças, a literatura nas escolas, experiências de casos assim. E tivemos, sob a coordenação de nossa associada de Mandaguari, nós conseguimos mostrar vários projetos em andamento naquele município. Fora disso, nós tivemos outras palestras interessantes, como a palestra de Paulo Venturelli, que é um professor da área de letras. Tivemos uma palestra da Neomar Cartuinter. Tivemos também uma palestra da nossa amiga escritora associada, Kazuko Akamine. Fizemos um evento em parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná, com os associados das duas entidades participando. Enfim, tivemos várias atividades nesse período. Então, fica essa experiência importante dos eventos online. O Cláudio Lois e a André adquiriram excepcional experiência nesse campo, e eles são os nossos orientadores na parte técnica, eles que nos conduzem a parte técnica nesses eventos. E, sem dúvida, essa experiência de fazer eventos pela internet deve permanecer, talvez depois que voltarem os eventos presenciais, nós também possamos dar continuidade a eventos pela internet, periodicamente, porque atingimos um outro público diferente do nosso. Com isso, o Centro de Letras expandiu suas perspectivas, suas fronteiras, digamos, e os resultados têm sido excelentes. Nós, agora, estamos numa fase boa do Centro de Letras, eu digo muito boa. Nós conseguimos elaborar uma coletânea para participar de um concurso para obter o recurso pela Lei Aldir Blanc. O resultado ainda não foi divulgado, mas nosso trabalho foi bem classificado, foi bem avaliado. E é uma coletânea de 59 cronistas, todos do Centro de Letras do Paraná. Temos também um outro fato importante que eu considero, que na próxima semana, na próxima terça-feira, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária de comemoração dos 108 anos do Centro de Letras. E junto nós vamos fazer a admissão de associados, a recepção a novos associados. E nós vamos ter 15 novos associados. Nesse período de pandemia, obter a adesão de 15 novos associados é um resultado bastante expressivo, mostra a confiança desses novos associados na entidade, e eu considero algo muito expressivo, principalmente pela época que estamos vivendo de grandes dificuldades. Ainda com relação ao futuro, estamos nos associando com a Academia Feminina de Letras do Paraná para a realização de um concurso de crônicas, que será denominado Lígia Lopes dos Santos, em homenagem a essa grande colaboradora nossa, que foi presidente durante muito tempo da Academia Feminina e que frequentava assiduamente o Centro de Letras, infelizmente já falecido, e é uma justa homenagem à memória de Lígia Lopes dos Santos, esse concurso. Então, será um concurso voltado para a comunidade. Nós não queremos que as acadêmicas, a Academia Feminina, os diretores e conselheiros do Centro de Letras participem, porque nós imaginamos que esse concurso seja voltado
para a comunidade, para que o Centro de Letras e a Academia Feminina ampliem suas atividades e se aproximem mais da comunidade. Então, esse é um objetivo e de um evento que nós vamos lançar agora, a partir de janeiro do próximo ano. Então, o Centro de Letras está conseguindo superar essa fase difícil, uma fase muito difícil. Tivemos que apelar para recursos, por exemplo, adotar resolução do governo federal de reduzir o salário e o tempo de trabalho dos funcionários, de suspender contratos de funcionários. Nós, o Centro de Letras tem 3 funcionárias e fomos obrigados a fazer isso. Elas recebem uma parte pelo governo, como contribuição do governo, e estamos, assim, conseguindo sobreviver, porque não é fácil para uma entidade cultural sobreviver já em condições normais. E numa pandemia, as dificuldades são ainda muito maiores. Mas, com o apoio dos associados, com o apoio dos diretores, conselheiros e demais participantes da entidade, nós estamos conseguindo vencer esse desafio. O Centro de Letras está saindo desse ano 2020 de uma maneira muito boa, regimentando novos associados, tendo um resultado bom naquele trabalho, naquela coletânea, e com essa boa perspectiva de fazer um concurso e de eventos realizados pela internet. E, sobretudo, uma parceria com essas 3 outras entidades e proximidade com outras entidades, porque são diversas outras entidades que também estão muito ao lado do Centro de Letras, como o Centro Paranaense Feminino de Cultura, a Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, Regional do Paraná, da Academia de Letras José de Alencar, da Academia de Cultura de Curitiba, sem falar na Academia Paranaense de Letras, que criou o Observatório da Cultura Paranaense. O Observatório da Cultura Paranaense, coordenado pela Academia Paranaense de Letras, presidido por Fernando Buchmann. Esse observatório permite às entidades uma maior integração com outras. Então, o Centro de Letras, participando desse Observatório da Cultura Paranaense, também está se integrando com as outras entidades da área cultural. Nós temos, então, um relacionamento muito grande com outras entidades, como a entidade de São Lourenço, a Academia de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, presidida pelo Jefferson, que é nosso associado. Temos a Associação Literária de Lapiana, presidida pela Valéria da Silveira, que também é nossa associada. Temos uma outra associada, a Riete Ranchel de Abreu, que tem o portal Semiarte, que tem difundido os nossos eventos, a nossa cultura. E tenho que falar também, Jorge Cury, que lança esse Chá das 5, que também é um canal importante de divulgação do Centro de Letras, porque tem o apoio do Centro de Letras, o Jorge tem o apoio do Centro de Letras, e permite a discussão de assuntos culturais. Então, nós agradecemos esse apoio que estamos recebendo, principalmente dos associados e também dessas outras entidades que estão caminhando junto conosco. Porque é importante que caminhemos juntos, porque esse caminho não é fácil, mas juntos a gente vai superando tudo e vamos dando exemplo de uma união que é difícil em outras unidades da federação. A união entre as entidades culturais do Paraná é exemplar. Deve ser destacada porque ela permite que a cultura paranaense alcance um bom ritmo de desenvolvimento. Puxa, que balanço preciso, né, e bastante amplo que você faz, né, de toda a atividade.
acho que vai estar encantando as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir, e muitas delas podem decidir-se a tornar-se membros, né, ou membros, né, do Centro de Letras do Paraná, né, membros do Centro de Letras do Paraná, sendo confrades e confreiras, a gente costuma falar assim, né, se tornando confrades e confreiras dos que já estão lá. Então, o centro, anualmente, como fez esse ano, mesmo com a pandemia, conseguiu agregar novos membros, né? Novas pessoas afiliadas, mesmo com a pandemia. Então, para o ano que vem, aí se preparem, quem está nos assistindo, que todo final de ano o Centro de Letras faz convites a pessoas que são recomendados por aqueles que já fazem parte do rol do Centro de Letras para estarem participando também ativamente do Centro de Letras do Paraná. Eu me sinto extremamente honrado, a honraria é só minha de ter esse prestígio do Centro de Letras do Paraná, de abrir esse espaço para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o Centro de Letras do Paraná, porque lá eu tenho aprendido muito, né? E especialmente porque é na diversidade que se conhece o herói, né? O herói ele se aparece mesmo, ele se manifesta a partir das adversidades. E o Centro de Letras, eu estou aqui como testemunha ocular, né? Eu sou o repórter né? Testemunha ocular dos fatos. Do valor que o Centro de Letras do Paraná tem para a vida paranaense. E eu fico imaginando, como integrante da Comissão de Integração do Centro de Letras do Paraná, de levar, de fato, esse Centro de Letras para outros rincões do Estado e do Brasil, porque ele tem sido também modelar para outras entidades brasileiras, né? Quando eu chego até a me emocionar, né? E muitos de nós se emocionam, especialmente com as reuniões feitas sob a administração da Andréia Mota e também do Cláudio Lois, né? Com o Zoom, de ver aí cerca de 30 e poucas pessoas participando de uma interface audiovisual, né? Dessa plataforma que foi escolhida, né, para o Centro de Letras do Paraná. Eu vejo assim de forma muito especial isso, porque eu vejo pessoas com bastante idade, como é o caso, ou melhor dizendo, jovens há bem mais tempo, é o caso da Cloris Casagrande Juste, né? É o caso mesmo do Newton Carias de Oliveira e outros tantos, que se adequaram a essa modernidade e estão participando ativamente, com muita proximidade do que está acontecendo, o que poderia ser se não houvesse esse momento. Então, eu quero assim dizer que, de fato, me impressiona muito, especialmente, essa adequação, porque aí você é obrigado a sair da tua rotina, do teu dia a dia, e avançar aí para essas mídias digitais, tendo uma relação muito profunda com as pessoas. Eu quero registrar, entre outras tantas aqui, as manifestações da Lília Souza, bem-estar entre pessoas tão valorosas, com amizade e companheirismo. A Eliane Martins Quadrelli Juste diz, boa observação, Marli, 15 novos associados é para comemorar muito, já que a Marli anteriormente havia dito isso, que conseguir 15 associados numa época desta guerra sanitária foi uma maratona. Eu fico assim também, que nem a Lília Souza diz, um orgulho fazer parte dessa história. Eu também digo isso, repito e confirmo que é um orgulho fazer parte dessa história vitoriosa. E eu quero dizer, eu sei que às vezes pode ser um pouquinho constrangedora, mas eu quero dizer que a sua liderança, eu quero dizer pessoalmente aqui, a sua liderança foi muito importante para isso. Eu observo muito atentamente, te acompanho já há algum tempo, você me convidou para integrar o Centro de Letras do Paraná, ser membro do Centro de Letras do Paraná, e a sua liderança foi, de fato, um fiel da balança muito importante para o Centro de Letras do Paraná. Eu quero pedir agora, enquanto a gente vai tirar um pouquinho mais do Ney, aproveitar mais o Ney, este chá das 5, né?
Nós também temos o Café das 8, que é um outro produto nosso, que é toda quinta-feira às 8 da manhã. Então, amanhã, quinta-feira, teremos o Chá das 8. O Chá das 8 tem outra proposta, uma proposta de ensino, ela tem uma proposta educativa. E amanhã nós vamos trabalhar com o tema Aumente a confiança da sua oralidade, da sua fala. Então vamos tratar de como que você vai aumentar a garantia da sua fala, para que ela tenha ainda um potencial comunicativo maior do que tem hoje. Então amanhã o café das 8, naturalmente às 8 da manhã, nós estaremos nesse mesmo canal no Jorge Cury Neto. Eu quero pedir encarecidamente com cada um, dando um intervalo aqui no nosso bate-papo com o Ney de Azevedo, que brilhantemente está sendo parabenizado por este balanço geral com o Ney de Azevedo, muito bem feito, né? Eu quero pedir que cada um de vocês que se inscrevam nesse canal, porque isso vai facilitar a vida de vocês, já que estamos dedicando ele através do Chá das 5, que cada um se inscreva, não deixe de se inscrever. E dê um like também, um compartilhar, é importante que vocês façam isso. Então, cada um de vocês pare agora um minutinho, que estão no canal, e clique em inscrever-se. É importante que, se todos se inscreverem aqui, esse que é o nosso desejo, nós vamos poder ter uma relação ainda mais interessante com vocês, sermos mais úteis para você. Eu também quero, para cada um de vocês, eu quero cumprimentar Maria do Rocio Vaz de Oliveira. Ótimo presidente, ótima entrevista, presidente. Diz a Maria do Rocio Vaz de Oliveira, uma escritora, né, minha amiga. Eu sou muito amigo dos pais de Maria do Rocio Vaz de Oliveira, que é o Raul e a Sueli Vaz. São pessoas especiais, assim, do meu coração. E a Maria do Rocio também, minha amiga, até anterior ao Centro de Letras e agora reforçada com a presença dela no Centro de Letras. Porque o Centro de Letras é feito por nós, né? Cada um de nós precisa, de fato, estar se imbuindo e entregando um pouquinho de si para o Centro de Letras. Sem antes de reforçar o convite, Andréa Mota lembra bem aqui, a comemoração dos 108 anos do aniversário da fundação do Centro de Letras do Paraná. 108 anos é muita coisa, foi fundado no ano de 1912, né? O Centro de Letras do Paraná completando agora 108 anos. Que maravilha, uma entidade tão longeva quanto esta, né? É um orgulho paranaense e nós que desejamos que você que está nos assistindo preste atenção no Centro de Letras do Paraná. Dito isso, Ney, o seu neto, o Leonardo Azevedo, né? Ele deixou uma pergunta aqui. Quais os planos para o Centro de Letras para 2021 que está chegando? Nós tivemos vários benefícios, foi uma vitória, vamos dizer, inconteste do Centro de Letras este ano, mas o Leonardo lasca essa pergunta. Quais os objetivos do Centro de Letras para 2021? Bom, para 2021, nós não temos ainda um plano totalmente elaborado, porque não sabemos o que será da sociedade em função dessa pandemia. Não sabemos até onde a pandemia vai ficar afetando o funcionamento normal da vida das pessoas, da vida das entidades e da vida dos estados e dos países. Então, não podemos elaborar um programa fixo, porque é cedo para saber como será o comportamento da sociedade no próximo ano. Já temos esse concurso de crônicas, que deve durar alguns meses, e que já vai movimentar o Centro de Letras e já vai exigir nossa dedicação, porque teremos que fazer a divulgação, teremos que receber os trabalhos, depois criar a comissão julgadora, etc. E temos várias palestras programadas que nós não conseguimos realizar neste ano,
presenciais, porque algumas palestras presenciais nós não conseguimos transferir para a internet. Ou porque a pessoa não tem, não tem jeito de entrar na internet, não gosta, ou prefere não falar pela internet, prefere falar ao vivo. Então, algumas pessoas que nós convidamos, inclusive, para palestras pela internet, disseram que aceita o convite, mas para uma palestra presencial. Então, nós temos já um estoque de palestras presenciais para serem realizadas tão logo possamos reabrir as atividades com a presença das pessoas na nossa sede. Então, a nossa linha principal é essa de esperar. De qualquer forma, como eu já disse, há a intenção de continuar fazendo eventos pela internet, porque é um público diferente que nós estamos alcançando, principalmente de fora de Curitiba. Agora, é importante a sede, é importante a presença na sede, porque um dos aspectos principais que eu entendo do Centro de Letras é a oportunidade da convivência cultural. Essa convivência cultural é que motiva a frequência à sede do Centro de Letras. Seja lá visitando uma biblioteca, ou seja participando de um evento, ou do Chá das Quatro, lá, né, como o Jorge falou. Essa presença representa, acima de tudo, convivência cultural. E essa convivência é importante até como estímulo à revelação de talentos e ao desenvolvimento de talentos. Muitas vezes a pessoa escreve e não tem oportunidade de divulgar aquilo que ela escreve. Ela trabalha em outro setor, a família não liga muito para o que ela escreve, ela nem mostra para a família, ela escreve e põe numa gaveta. E no Centro de Letras, essas pessoas têm oportunidade de mostrar as suas obras, se fez um poema, se fez um texto, enfim. É uma oportunidade que as pessoas têm de revelarem que são escritoras, principalmente aqueles que estão no início de carreira. Precisa ter um ponto de partida, e ali é um ponto de partida, porque no ambiente de amigos é fácil dizer, eu escrevi isso aqui, olha, o que acha? É bom, não é bom? Faça assim, faça diferente, etc. Então, esse aspecto de estímulo aos talentos, eu acho que é muito importante. Além da divulgação na literatura paranaense, não só a divulgação, mas a guarda da memória da literatura paranaense, principalmente pela biblioteca. A biblioteca tem mais de 20 mil títulos e tem um acervo muito importante de obras de escritores paranaenses. Então, quando se busca uma referência em escritores paranaenses, a biblioteca pode oferecer subsídios interessantes. Então, essa também é uma função que eu vejo no Centro de Letras, além desse intercâmbio de ideias, de conhecimentos, de experiências, porque é um local próprio para isso, para esse intercâmbio, como o Jorge faz aqui também no seu Chá das 5. Esse é o Ney Fernando Perracini de Azevedo. Eu quero trazer mais algumas participações aqui da Maria do Rocio Vaz de Oliveira. Um abraço, Jorge, o carinho é recíproco. Amada Pisato, sensacional a entrevista. Parabéns, Ney. Parabéns, Jorge Cury. Olha, eu virei médico aqui, Cury. Já estou curando aqui, mas é isso mesmo, né? Aliás, o sobrenome Cury está ligado em árabe, né? Que é Huri, né? Quer dizer padre, né? Por isso que cura em espanhol é padre. E cúria vem dessa origem aí, né? Então, o Jorge, gostei do Cury aqui. A Eliane Martins Quadrelli Juste, que também é uma amiga queridíssima, já fizemos lives maravilhosas com a Eliane, Ecoando Brasis, e logo vamos retomar com a Eliane também. A Eliane é uma excelente declamadora e ela trabalha a palavra com muito encanto, com muito canto, né?
reuniões pela internet, reuniões pela internet são riquíssimas, é uma conquista sem volta. Viva a Andréia e o seu fiel escudeiro, o Claudião. Elas estão se provocando aqui, enquanto a gente está conversando, elas estão conversando aqui no chat, né? Daí, diz que aqui o Cláudio Lois, existe a possibilidade de integração do evento presencial com o não presencial. Será um desafio, como foi passar a fazer tudo virtualmente. A proposta aqui do Cláudio Lois é uma postura mais híbrida, né? Tanto presencial quanto online, né? É o que chamam hoje de educação à distância, né? Do ensino híbrido, né? Que tem as duas formas, o presencial e o não presencial. Esperamos que as vacinas venham a surtir o efeito necessário, vamos ter que ter cautela aí, que todo cuidado é pouco, né? Nesse momento que a pandemia está avançando, então vamos tomar cuidado para estarmos vivos até lá, né? Perdemos, inclusive, amigos muito queridos desses dias, é lamentável, cada um está perdendo amigos muito próximos. Precisamos orar a Deus, né, o originador de todas as coisas, para que Deus tenha misericórdia de nós, né, nesse momento tão difícil. Então, eu vejo assim, olha, eu sinceramente não tenho dúvida nenhuma, né? Ele diz assim, mas é sabido esse Jorge, não sei por que ela está dizendo isso aqui, a Eliane Martins Quadrelli Juste, porque eu estou pegando aleatoriamente algumas palavras, talvez tenha um contexto anterior. Continuaremos abertos à busca de soluções para as novas necessidades e possibilidades que se apresentam, diz a Lília Souza, nossa presidente da Academia Paranaense da Poesia. Mas olha, eu vejo com toda sinceridade, eu até me emociono quando eu vejo aquele volume de pessoas, cerca de 30 pessoas mais ou menos, ou mais, ali numa live, né? Chamo até minha esposa para vir, eu costumo tirar fotos, fazer um pre-screen aqui da cena, né? Eu acho maravilhoso, foi uma conquista maravilhosa. O Centro de Letras cresceu com a pandemia, o Centro de Letras tornou-se ainda mais amplo, mais geral, mais irrestrito, né? Ele está atravessando as fronteiras do estado do Paraná, indo para outras plagas, porque, de fato, esse meio virtual nos obrigou, mas foi, depois de passar pela dificuldade do aprendizado, né, a gente teve esse benefício importante. A Lília Souza, há muito enfrentamos desafios. Desta forma, sempre aprendemos e conseguimos criar e trabalhar, mesmo diante de adversidades. Então, as adversidades estão aí postas, mas a conquista foi grande. Eu fico assim feliz. Se eu gostava do Centro de Letras, depois desta provação, né? Porque para você ser aprovado, você tem que passar por uma prova, né? Ninguém pode ser aprovado sem prova. Então, a prova do Centro de Letras teve aí, como teve para todo mundo, mas estamos aprovados. Então, passamos de ano, né? E passamos por média, cada um com suas habilidades, unindo esforços, seguindo a estrada de fazer cultura. Lília Souza está também participando. É verdade, todas as instituições culturais abraçaram-se. Então, assim, meu caro Ney, eu vejo que o grupo está bem aceso. Olha, pessoal, recomendo que inscrevam-se no canal, que é um canal do Centro de Letras. Não deixem para depois. Não procrastinem isso. Inscrevam-se, dê um like aí para compartilhar, para que a gente amplie esse nosso chá das 5 para outras oportunidades. Nós teremos na próxima quarta-feira, nada mais, nada menos, já estou anunciando, já conversei com ele, Newton Carias de Oliveira será o nosso entrevistado na próxima quarta-feira. Vamos observar todas as questões técnicas para que ocorra uma entrevista bem bacana, como foi essa aqui. Tivemos algumas dificuldades, mas foram superadas, graças a Deus e ao auxílio dos amigos, especialmente do Cláudio, do Matheus, da Andréia, que auxiliaram para que nós tivéssemos aí
um bom chá das 5. A Eliane Martins Quadrelli Juste, cada um com suas habilidades, unindo esforços, seguimos a estrada de fazer cultura. Essa é minha presidente, né? Amo, né? A Eliane Juste tem uma peculiaridade toda especial de se manifestar. Jorge, Hum. eu gostaria de salientar que a Maria do Rossio é diretora de comunicação do Centro de Eleitos do Paraná. Ah, sim, a Maria do Rossio. E o Cláudio Lois, ele é de Francisco Beltrão, então a audiência desse seu chá das 5 chegou a Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, aquele abraço, Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Estive lá uma ocasião, juntamente com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, conselheiro Nestor Batista, estive lá em Francisco Beltrão, foi muito bem recebido lá em Francisco Beltrão, né? Naquela ocasião, saudades de Francisco Beltrão. E sobre a Eliane, eu tive a oportunidade de participar com ela, antes de chegar ao Centro de Letras, via a rota do Clube Curitiba Cidade Ecológica, de um projeto de literatura numa escola, lá no Conjunto Vitória Régia. Durante 2 anos, a Eliane foi toda quinta-feira, no período da tarde, dava aula para 4 turmas. Nós conseguimos que, na aula de português, se abrisse espaço para a literatura e principalmente para a poesia. E a Eliane ia, eu acompanhava, porque pelo rótulo eu tinha interesse no projeto, e nós assistimos, então, aquelas crianças de uma escola de um bairro afastado, 20 quilômetros do centro, né, vibrando com a poesia. Então, a Eliane virou ídolo. A Xuxa deles. É quase que uma Xuxa, não, uma Xuxa com categoria, né? Porque realmente ela sabia lidar com as crianças e levava a poesia de uma forma muito agradável a toda aquela comunidade. E quero ressaltar ainda outro aspecto, nós estamos com a Simone Clolan, que está se revelando uma grande cronista e poeta lá na Academia Brasileira Rotária de Letras, seção do Paraná. Ela que é a tesoureira do Centro de Letras, segunda tesoureira do Centro de Letras, é a secretária dessa academia. E ela está se destacando lá pelo trabalho bastante significativo. E o presidente dessa academia rotária é o Manuel Mascarenhas Padilha, primeiro vice-presidente do Centro de Letras do Paraná. É mais uma entidade que se forma agora no Paraná e que também está próxima do Centro de Letras. Além do Padilha, da Simone, a minha presença e outros companheiros, a Isis também, enfim, essa nova academia que se cria aí e também está muito próxima do Centro de Letras. Olha, o legado que o Centro de Letras, com seus 108 anos de vida, né, está dando não só para o Paraná, mas para o Brasil, é imensurável. Porque nós estamos num momento, foi até a conversa que tivemos com a Eliane Souza na última quarta-feira, né? Nós estamos num momento em que as pessoas, a partir das crianças, que tanto a Eliane preserva, e a Eliane, eu sou um dos fãs da Eliane, ela de fato é toda talentosa para lidar com as crianças e como educadora que é, né? Mestre em educação. Mas eu estava dizendo assim que nós estamos no momento da necessidade da poesia, porque o mundo está ficando um pouco frio, e para dar calor para o mundo, nada melhor do que uma boa poesia. As pessoas estão assim acabrunhadas, algumas com processos de baixa autoestima, algumas até com processos de depressão, mas a poesia vem levantar, né?
eu vejo que nós estamos numa nova era da poesia mesmo, e não só poesia, como poema, trova, né? E todo tipo de arte, né? Necessária para levantar as pessoas. Então, as crianças precisam de poesia, as crianças há menos tempo e as crianças há mais tempo, né? Precisam de poesia. Então, esse trabalho do Centro de Letras, talvez o Centro de Letras nunca foi tão importante como agora. Eu creio que sempre teve importância, mas agora é um momento, já diria, crucial do Centro de Letras do Paraná. Eu quero até publicamente, presidente, me comprometer de estar nos projetos mais ainda, com mais intensidade no Centro de Letras do Paraná, levando também aquilo que a gente pode oferecer às pessoas, né? O nosso trabalho, como todos sabem, está voltado à arte de fazer um bom planejamento de fala, melhorar a nossa capacidade comunicativa por meio do voice design, que por 2 oportunidades estive palestrando no Centro de Letras do Paraná com esse tema, né? Então, eu quero oferecer, uma das ofertas é o Café das 8. É o Café das 8 que nós temos toda quinta-feira, às 8 da manhã, mas de uma forma especial, o ano que vem, programar atividades para os interessados para desenvolverem a sua capacidade comunicativa, através da economia da oralidade. Até quero dar um retorno, porque a primeira palestra sobre economia da oralidade foi feita no Centro de Letras do Paraná. E hoje a economia da oralidade, só dando até um retorno ao senhor presidente e aos queridos e amados confrades e confreiras, né? Que a economia da oralidade foi, de forma cabal, chancelada, consolidada pelo Conselho Federal de Economia, que promoveu no ano passado o curso de Introdução à Economia da Oralidade, com a participação de quase 260 pessoas, 260 alunos. Então, o próprio Conselho Federal de Economia chancelou e consolidou esse chancelamento através de um curso. Recentemente fizemos uma palestra num evento envolvendo grandes economistas, que foi o 9º Fórum de Economia da Universidade Nacional de Brasília, né, da UNB, em que a economia da oralidade foi convidada a participar como palestrante, uma palestra de 2 horas, e que resultou assim num interesse muito grande das pessoas. Fomos uma das palestras mais visualizadas, que foi também online, né, como está sendo feito tudo hoje em dia, por parte da Universidade Nacional de Brasília. Também pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que configurou um livro, e um dos temas desse livro foi Economia da Oralidade aplicada à Educação à Distância. Eu estou falando isso porque a economia da oralidade, o voice design, como palestra pública, foi iniciada no Centro de Letras do Paraná e hoje ela é uma realidade. E agora, com a graça do bom Deus, estamos finalizando um livro que é a Teoria Geral da Economia da Oralidade, que será brevemente lançado pelo Centro de Letras do Paraná. Vamos fazer uma reunião, esperamos presencial, né, para o lançamento do livro Teoria Geral da Economia da Oralidade. Então, particularmente, só por isso que eu falei, e não falei tudo, só uma parte, né, eu sou grato ao Centro de Letras pelo impulso que deu a esta área e quero disponibilizar isso para as pessoas, né? Já temos conversado com a presidente da Academia Paranaense da Poesia, né, a Lília Souza, e a gente está também fazendo eventos da prática da declamação da poesia, né, de que cada um de nós consiga desenvolver cada vez mais esse empréstimo da nossa alma para aquelas palavras, como diz Milton Carias de Oliveira. Então, temos muito o que fazer. Eu acho que vai ser um ano riquíssimo, de muito trabalho, com ou sem, vamos dizer, eventos presenciais. Esperamos que sim, mas, de qualquer forma, estamos mais unidos do que nunca.
A Eliane Martins Quadrali Jussi, Jorge Cury é o precursor mundial da economia da oralidade. E, quer dizer, atingimos esta condição a partir de uma palestra do Centro de Letras do Paraná. Que privilégio tê-lo em nosso convívio, que é missão em Jorge, diz a Eliane, né? Então, assim, eu estou colocando já à minha disposição, publicamente me manifestando e dizendo que estou aberto a estar junto com os confrades e confreiras, né, para esta capacitação maior do voice design. Eu estou falando demais nesse momento, mas eu creio que foi interessante para dizer isso e dizer que esse propósito nosso ele é muito sério e muito intenso. Ele tem uma proposta sair do nosso convencional para que a gente tenha uma comunicação necessária para os nossos dias que estamos vivendo de uma nova era da oralidade. Presidente Ney Fernando Perracini de Azevedo. Bom, eu sou mais uma referência. Eu falei dessa Academia Rotária de Letras, Academia Brasileira Rotária de Letras do Paraná, citei a Simone, o Padilha, mas eu deixei de citar a Marie Carlin, que está presente nessa nossa... Está aqui. Ela é de Cascavel e a vice-presidente dessa entidade. Então, eu agradeço a participação dela e o Café das 5 também foi a Cascavel, né? Ah, Cascavel, estamos indo longe, né? Obrigado. Muito longe. E a outra Maria também, a Maria Voigt também. Obrigado. Obrigado a todos os amigos. Realmente foi um prazer participar desse café. E vamos em frente, né, Jorge? Vamos em frente. Muito bem. Deixa eu tomar meu último golinho do chá das 5. Eu falei café, chá das 5. O café das 8 é amanhã. Naturalmente é às 8, e não às 8 da noite, às 8 da manhã. Café se toma pela manhã, porque à noite tomar café pode perder até o sono, né? Então é café das 8 às 8 da manhã. Olha, que todos possam, eu peço assim, claro, que com a liberdade que vocês têm, que se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal Jorge Cury Neto. Quando retornamos às atividades presenciais, combinaremos novamente com Jorge para realizarmos uma oficina de poesia com a temática do bom uso da voz para declamação. Olha que beleza! Bacana, presidente! Compromisso assumido. Vamos orar, né, que logo nós possamos retornar e nos abraçarmos, né, apertadamente. Então, acho que por hoje nós estamos encerrando o café das 8, que é amanhã, às 8, né? Estamos encerrando o chá das 5, né? Com o presidente Ney Fernando Perracini de Azevedo, né? Tivemos algumas questões técnicas, mas resolvidas a tempo, e agora temos aí o nosso chá das 5 com Fernando de Azevedo. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela participação de cada um de vocês. E essa é a primeira de uma série de participações suas conosco aqui, né? Queremos voltar a ter a sua presença em outras ocasiões também, para desfrutarmos dessa sua companhia e contarmos com a sua presença aqui no Chá das 5. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos que participaram e até uma próxima. Ok, presidente? Ok. E assim eu digo boa tarde, já boa noite, Brasil!